Vamos lá, glória a Deus, muito boa a palavra. Quero repartir algo com os irmãos ainda, com todos vocês aqui, mas aproveitando toda essa dinâmica, e eu quero ensinar algo aqui. Deus sempre vai construindo. Você percebe junto comigo que a criação do mundo foi algo que Deus foi fazendo, né, pouco a pouco, e Ele fez tudo em 6 dias e descansou no 7º dia, todo mundo sabe disso. Então, como uma construção, a nossa vida de amadurecimento também, ela precisa ser construída, é isso que nós estamos enfaticamente repetindo. Então, antes de você sentar, um a um, vai vir aqui na frente e falar no microfone quem é Jesus para você. Quem falar pode sentar, quem não falar vai ficar de pé o encontro inteiro. Então você vai vir aqui e falar assim: Jesus, eu te amo, Jesus é a minha vida, é a minha salvação, Tu é a glória. Você vai falar alguma coisa de Jesus. E eu acabei de ouvir, não sei se foi ontem ou antes de ontem, a Sarinha falando: fala aí no teu lugar, né? Levanta a tua voz para adorar ao Senhor. Hoje a Manu fala: todos nós temos uma palavra. E eu estava com vontade de fazer isso no primeiro dia. Eu falei: não posso ir embora sem fazer isso, sem ser um estímulo de Deus, para mostrar que você tem boca, você tem língua, você tem pensamento, você tem suas convicções. Se você vier aqui apenas dizer Jesus, é tudo, porque todo o poder está no nome dele, ok? Então, sem nenhuma pressão, sabe, bem tranquilo, pode vir aqui um a um falar o que você quer falar para Jesus, ou expressar quem é Jesus. Se você não quiser falar, fique tranquilo, só que vai ficar em pé a reunião toda. Pode vir um a um. Quem quiser sentar primeiro, pode vir. Estou um pouco cansado, então. Jesus é meu amigo, meu amado. Jesus é meu salvador. É muita coisa, amém. Uma coisa só. Jesus é meu maior exemplo. Jesus é Pai. Jesus é meu melhor amigo. Melhor amigo. Jesus é amor. Jesus é o meu salvador. Jesus é meu melhor amigo. Meu Senhor amado, meu melhor amigo. Aleluia. Jesus é misericordioso. Jesus é minha salvação. Jesus é minha esperança. Jesus é minha esperança. Aleluia. Não, pega no microfone, não morde, isso não morde, ó. Jesus é o meu amado. Jesus é aquele que me resgatou. Atenção. Jesus é meu melhor amigo. Jesus é o meu Pai. Jesus é minha morada. Tá vendo? Jesus é minha paz. Glória a Deus. Jesus é o que me fortalece. E ação. Oh, aleluia. Jesus é o meu caminho, a minha verdade e a minha vida. Ah, boa. Meu. Jesus é a fonte de toda a minha alegria. Aleluia. Jesus é minha vida, Jesus é salvação. Glória a Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eu amo Ele. Jesus é meu salvador. Glória a Deus. Jesus é meu socorro bem presente. Aleluia. Jesus é o meu rei. Opa, benção. Jesus é digno de todo louvor. Aleluia. Jesus é minha vida. Jesus é o único caminho. Benção. Jesus é meu maior herói. Jesus é a minha maior certeza de salvação e de esperança de paz. Aleluia. Jesus. Jesus é o meu caminho, a minha verdade e a vida. Jesus é minha melhor escolha. Muito boa escolha. Jesus é aquele que me transformou. Benção. Jesus é um pai amoroso. Jesus é o início e o fim, Senhor e Rei. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Jesus é fonte de aconchego e sabedoria. Amém. Jesus é aquele que me salvou. Amém. Aleluia.
Jesus é o porto seguro em meio à tempestade. Jesus é o Rei dos Reis, o princípio e o fim. Jesus é o meu oleiro. Jesus é a rocha eterna e inabalável. Aleluia. Jesus é a rocha inabalável. Jesus é o meu Senhor. Jesus é a razão do meu viver. Sem Ele não tem motivo de estarmos aqui. Amém. Depois dessa fiquei até, né? Não, eu vou ver que sobrou aqui, né? Que já foi tanta coisa. Tudo e mais um pouco, né? Mas tudo mesmo. Jesus é tudo. Não entendi. Jesus? Jesus é tudo. Aê, boa. Jesus é o meu refúgio. Aleluia. Você falou? Você não falou? Fica de pé. Quem que não falou aqui ainda? O Marcelo não falou, a Leia não falou, quero todo mundo de pé. A Nicole não falou, o Lucas não falou, todo mundo de pé. Jesus é bom demais. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Ele é o meu Senhor. Amém. Ninguém vai querer ficar em pé mesmo. Jesus é maravilhoso. Aleluia, é mesmo, né? Você vai? Jesus é meu redentor e meu bem maior. Amém. Jesus é meu salvador. Aleluia. Aleluia. O que eu? Jesus é o amém. A Ana, Jesus é o protetor. Eu já vou falar. Jesus é tudo para mim. Amém, queridos? Que alegria, né? Foi difícil? Alguém foi mordido, tomou um choque? Alguém aqui está passando mal porque falou algo diante da igreja? Não? Talvez veio tremendo e agora já parou um pouco de tremer, mas Jesus, Ele merece toda adoração, toda expressão que venhamos a ter, tem que ser expressões de louvor e glória a Jesus. Tudo na nossa vida precisa glorificar o nome de Jesus. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que pensamos, tudo que fazemos, tudo que não fazemos, tem que ser para glorificar o nome de Jesus. E eu quero nessa noite continuar a falar sobre aspectos práticos. Nós falamos num primeiro momento a respeito da maturidade espiritual. Ontem nós passamos a noite a discorrer um pouquinho a respeito da maturidade emocional. E hoje eu quero falar um pouco, junto com vocês aqui, meditarmos um pouco a respeito da maturidade física e financeira. Nós somos esse povo, né, escolhido por Deus. Senhor, enquanto louvávamos, eu senti da parte de Deus, né, essa palavra vem forte no meu coração, e uma prática que nós podemos e precisamos ter durante os louvores, né, durante o nosso tempo de devocional, durante o nosso tempo de meditação, né, seja no secreto, ou então quando nós estamos com os irmãos, ou então enquanto estamos louvando, o Espírito Santo ele vai te trazer algumas palavras, algum contexto da palavra de Deus, e o Espírito Santo está trazendo isso na tua mente, no teu coração, para que você seja uma expressão de louvor. E eu preciso então abrir a minha boca, eu preciso me levantar em oração, eu preciso
às vezes olhar e falar, por que eu estou sentindo de falar isso para aquele irmão, para aquela irmã ali, né? Porque eu não sei o porquê, e muitas vezes eu não preciso saber o porquê, mas se for a palavra de Deus, eu tenho que ter a coragem para ser esse instrumento da parte de Deus de edificação no corpo, e chegar de repente ali no irmão e eu chegar, André, eu não sei porquê, mas o Senhor coloca uma palavra no meu coração e eu quero dizer isso para você. E às vezes é um texto, às vezes é uma palavra, às vezes é uma impressão, porque se for de acordo com a palavra de Deus, pode ficar tranquilo que o Espírito Santo está direcionando e Ele está trazendo uma resposta na vida daquele que está ali recebendo. Então, entrando um pouquinho aqui sobre a maturidade, eu quero ler com vocês alguns textos, né? E o primeiro deles, 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 11. Coríntios 13, 11. Todos abriram? Amém? Diz aqui na minha versão de 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. É um texto muito direto, né? Sem rodeios. E esse texto, se você olhar aí bem na sua Bíblia, ele está depois de uma expressão tão preciosa e completa a respeito de tudo aquilo que nós precisamos ser e fazer para glorificar a Deus, mas tudo com amor. Aqui em 1 Coríntios 13, ele já começa falando, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada seria. Vamos ler aqui, vai acompanhando aí. Ainda que eu tenha dons de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o maior deles é o amor. Olha aonde está contido esse texto, a respeito de uma maturidade. É necessário que enquanto eu sou criança, eu viva como criança. Depois eu avancei na idade, eu não posso mais ficar, como já lemos e foi falado aqui, não posso mais ficar só no leitinho, mas eu preciso, buscar algo mais substância, algo mais complexo, mais sólido. Mas aí eu cresço um pouco mais, e aí eu cresço um pouco mais. Qual a importância disso? Eu olhar para mim mesmo. Eu quero dizer algo para vocês, prestem bastante atenção. Você tem uma idade que precisa
estar em conformidade com a maturidade para esta idade. Amanhã, acho que é amanhã que o André vai falar sobre maturidade tardia, não é isso que você comentou hoje? E o que se vê com frequência? Uma dificuldade do homem, do ser humano, de encarar situações mais difíceis e crescer em maturidade para se envolver com situações cada vez mais complexas, mas ele não quer, por exemplo, manter a mesma idade. Eu quero ter 18 anos, mas eu quero dirigir o carro do meu pai. Eu quero ter 18 anos, mas eu não me preocupo muito em quanto custa o pneu, a manutenção e tudo mais. É alguns objetivos que nós temos na vida. Eu quero ter essa idade, eu quero poder usufruir daquilo que a idade permite, mas muitas vezes a maturidade que precisa acompanhar, ela não vem junto. Isso é fuga. Isso é fuga da realidade. Então, como que eu me ajusto? Eu preciso olhar para a minha idade e ver se as minhas responsabilidades, elas estão de acordo com a minha idade. Como, por exemplo, eu jamais deixarei um meu filho dirigir o carro antes de ter carta. Porque ter carta é a habilitação para que uma pessoa possa entrar no veículo e dar uma volta no quarteirão sozinha. Mas eu, como pai, vou pegar os meus filhos, vou colocar dentro do carro, numa estrada, num lugar, sem perigo, para ensiná-los a dirigir. Vocês estão entendendo? Eu posso saber dirigir, mas eu não tenho idade para ter carta. Eu posso dirigir ou não? Ok? Não posso. Ah, mas eu sei, mas eu não posso. Mas não tem problema nenhum, eu nunca vou causar nenhum acidente, mas eu não posso. E ao contrário? Eu tenho idade, eu posso tirar carta, eu posso ter o meu carro, eu posso comprar o meu carro, ou então eu já tenho idade, eu preciso assumir uma autonomia cada vez maior da minha vida, eu posso ir e vir de ônibus. Mas na realidade é o seguinte, eu quero que o meu papai e minha mamãe me busquem e me leve, porque eu prefiro ser cuidado como uma criança pequena. Está certo ou está errado? Está errado, pelo amor de Deus. Então é isso que nós temos que pensar. Qual é a minha idade e o que eu preciso corresponder na idade. Então o texto é: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Por que a palavra traz essa explicação, faz essa afirmação, melhor dizendo? O que significa desistir? Porque é uma decisão um pouco mais difícil de ser tomada. Não é assim, eu vou me adaptando. Você consegue entender que essa palavra é uma ruptura? Outra tradução, pode falar. Olha, no grego significa pôr o fim. Alguém tem alguma outra tradução diferente, que está diferente de desistir? Não? Nenhuma tradução diferente? Pode falar bem alto. Não ouvi. Deixar para trás. O que mais? Acabei? Poxa, olha que legal. Vocês estão entendendo? Então é assim, eu estou... Alguém mais falou? Desculpa. Então eu estou numa caminhada, e eu não tenho controle sobre isso. Por mais que a minha alma, muitas vezes, ela quer permanecer deitada em berço esplêndido, com meu pai e minha mãe balançando o bercinho, e eu dou um gritinho e logo a mamadeira aparece, e eu dou uma mexidinha e logo o papaizinho vem e cobre com o cobertor. A minha alma quer isso. Muitas vezes nos relacionamentos interpessoais a gente vai percebendo, poxa vida, às vezes que tratativa infantil dessa pessoa,
ela quer o quê? Ela quer ser satisfeita, ela quer receber, ela quer só que aconteça aquilo que ela acha que é bom. O que é isso? É uma pessoa que é imatura, aonde a alma está dominando ela, e ela não consegue se posicionar como alguém maduro. Ela não consegue se posicionar de acordo com a sua idade. Particularmente, eu estou falando para vocês, abrindo aqui a nossa vida, mas nós temos tratativas, por exemplo, dentro de casa, acompanhando a idade. Eu tenho 2 filhos, estão aqui, ó, os 2 estão aqui. O Isaac tem 10, a Ana tem 8. Tem hora que eu peço alguma coisa para o Isaac, ele fala assim, mas a Ana não fez. A Ana, eu falei, a Ana tem 8, você já tem 10, vai. Tramontina. Como já aconteceu, por exemplo, quero falar para vocês até assim, olha, com todo amor, com toda misericórdia, mas com toda a autoridade no nome de Jesus. Talvez você possa escutar coisas aqui nesses dias que sejam tanto quanto diferente do cotidiano da sua casa. Mas eu e o André aqui, como todos os colaboradores, nós queremos trazer ferramentas e instruções para que cada ser humano se analise diante de Deus. Porque não é difícil, por exemplo, dos nossos pais, eu vi isso com os meus pais, deles terem uma super proteção sobre os filhos. É errado isso? Não. Mas é saudável? Tem que ter uma média, senão acaba não sendo saudável. Então tomemos bastante cuidado. Eu quero que você nem confronte, se rebele com relação àquilo que é o cotidiano da tua vida, da tua casa, mas eu quero que você seja um servo, uma serva do Senhor Jesus. E talvez comece até a pensar, fala, peraí, não está na hora de eu assumir responsabilidades? E muitas das coisas eu aprendi, e não foi dentro da casa do meu pai e minha mãe. Os principais, graças a Deus, eu recebi lá dentro. Mas muitas outras coisas eu aprendi no convívio entre os irmãos. Eu comecei a ver que existiam tratativas mais maduras, mais assertivas em outras famílias. Eu falo, eu quero isso para mim. E sabe o que eu faço hoje? Eu peguei tudo aquilo que é de bênção e ensino que veio por parte dos meus pais. A Leia pegou tudo aquilo que é de bênção e ensino que veio por parte dos pais delas. E nós pegamos tudo aquilo que nós podemos aprender de melhor com a igreja e buscamos aplicar na nossa casa. Eu não preciso desrespeitar ninguém. Eu não preciso chegar em casa e falar assim, ó, nada, o irmão, o Daniel falou isso, o André falou aquilo, e eu não aceito mais isso dentro de casa. Eu não estou falando para ninguém se rebelar aqui. Eu só estou falando para que em cada alma aqui tenha temor diante de Deus para assumir a sua responsabilidade. Sabe por quê, queridos? Eu vou até dar uma colher de chá aqui. Pode não parecer, talvez o pai e a mãe tenham uma dificuldade de soltar o filho ou a filha para se responsabilizar por algumas situações, mas lá dentro, o pai e a mãe, eles ficam satisfeitos por ver que os filhos estão crescendo e amadurecendo. Nenhum pai quer que o seu filho fique no seu colo para o resto da vida. Mas talvez você está se sentindo, talvez tenha alguém entre nós aqui, ou alguns, que se sinta muito confortável. Não, eu jamais quero sair do colo do meu pai e da minha mãe. E eu digo para vocês, isso não é bom. Porque enquanto é criança, você pensa, você age, você fala como criança. Mas a idade está chegando. Então você precisa agir de acordo com a idade que Deus está permitindo você ter. Amém? Tudo bem? Quem está acordado diz amém. Ah, uma boa quantia que está acordado. Ok. O outro texto que eu quero ler com vocês é em 1 Coríntios, no capítulo 6. Volta um pouquinho. Para nós aprendermos a tomar decisões. Que bênção quando meu pai e minha mãe têm o temor do Senhor. Que bênção quando meu pai e minha mãe, eles me direcionam, né, a comunhão dos santos, a leitura da palavra, a oração. Que bênção quando eu posso olhar
para o meu pai e minha mãe e ver que eles têm fé. Mas e quem não tem? Porventura está condenado? Não, porque nós temos a igreja. Na igreja Deus fala que até o órfão vive em família. Então eu também tenho que entender, por mais que eu nasci não, meus pais se converteram, eu tinha 4 anos de idade, eu não posso idolatrar o meu pai e minha mãe achando que eles sabem e fazem tudo certo. Porque do mesmo jeito que vocês estão ouvindo nós aqui falando, e vocês estão reconhecendo que cada um tem falhas, você como filhos, você sabe também as falhas dos seus pais. Então, em vez de eu ficar ali, bom, já que meu pai e minha mãe não dá, então como eu nunca vou conseguir alcançar, eu quero dizer para você, olha para Cristo Jesus, Ele é o cabeça do corpo. Se eu enxergar a Cristo Jesus, e para eu enxergar Cristo Jesus completo, eu preciso olhar para o corpo, e esse relacionamento me faz avançar. Por isso que aqui em Coríntios, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 12, diz o que? Para cada um de nós, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Lá no verso 19 agora, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então Deus te deu um corpo. Dá uma palpada aí em você mesmo, dá uma palpada aí. Dá uma palpada aí. Na sua magreza, na sua gordureza, na sua beleza, na sua feiura, não importa. Deus te deu esse corpo aí, e é com esse corpo que você precisa glorificar a Deus. Não é por isso que eu digo, não é na sombra do pai e da mãe, é com este corpo, é com as suas decisões, é com o seu posicionamento, é com a sua prática de fé, é com a sua consciência de quem é Deus. Por isso que desde o primeiro dia eu estava com essa vontade e não ia com esse peso embora de jeito nenhum. Talvez alguém aqui não tenha gostado muito de vir aqui falar no microfone, mas você viu que há uma capacidade do teu corpo, pessoalmente, vir e glorificar a Deus. É isso que eu preciso fazer. Muitas vezes eu preciso descolar de algumas pessoas, ou de alguns relacionamentos, para que eu possa entender o que o Deus quer de mim, no pessoal. Senão já imagina o seguinte, olha, quando o Daniel me chamar de novo para falar alguma coisa, agora eu já sei que eu posso, não tenho problema com isso, eu vou lá falar no microfone, eu vi que o microfone não morde. Só que eu talvez não vou ficar aí chamando vocês, mas o Espírito Santo que habita em vocês e que age no meio do corpo, ele vai direcionar vocês a terem atitudes que glorificam a Deus com o seu corpo. Da mesma forma, nesse processo de maturidade, da tua decisão, quando você estiver lá sozinho, sozinha, e você for levado a fazer algo que desagrada a Deus, o Espírito Santo vai estar lá, eu não vou estar, mas o Espírito Santo vai estar lá, e eu confio nele, eu não confio em mim mesmo não. E ele vai te dar sinais, ele vai te alertar, não faz isso, porque o teu corpo é santuário, você precisa glorificar a Deus com o teu corpo, você precisa se apresentar a Deus, como Ele espera que você se apresente. Isso é parte da maturidade, eu vou aprendendo, eu pessoalmente, a tomar decisões. Qual que é a grande, por que eu posso falar isso? Porque todos vocês aqui têm idade para tomar decisões. Ainda alguns com uma idade menor
vai poder tomar algumas decisões, mas se a idade já é maior, eu vou poder tomar decisões mais importantes na vida, mas o que é imprescindível? Que eu tome decisões, mas as minhas decisões precisam ser segundo a vontade de Deus, porque eu sou dele. Amém ou não? Você é dele? Então você pode dizer comigo: eu sou teu, Jesus. Agora eu fico imaginando Jesus escutar eu sou teu, Jesus. Ele deve olhar lá para a cruz e falar assim: espera aí, a intensidade que eu me entreguei para ele, para ela, e aí na hora que ele precisa abrir a boca e falar que eu sou teu, Jesus, ele está lá e fala: eu sou teu, Jesus. Vamos tentar de novo? Vamos dizer: eu sou teu, Jesus. Aleluia. Ele não é surdo, tá? Não que a gente tenha que gritar, mas uma coisa é eu dizer que estou com fome. Boa. Uma coisa é eu dizer que estou com fome, a outra coisa é eu chorar de fome. Olha que interessante, uma criança age como criança, e se uma criança estiver com fome, você vai falar para ela: espera um pouquinho, daqui a pouco eu vou te dar comida? Não, o que ela vai fazer? Ela vai insistentemente ter atitudes ali para deixar bem claro que ela está com fome, e eu não estou nem aí se você está com fome, se você está com sono, se você pode ou não pode dar, eu vou esgoelar. Essa é uma atitude de uma criança pedindo comida. Mas muitas vezes eu, Daniel, como adulto, eu posso ter uma atitude madura para demonstrar a Deus a minha fome com consciência, e eu tenho uma atitude às vezes medíocre, uma atitude um tanto quanto trivial. Eu vou falar que eu amo Jesus, tá, eu amo Jesus. Aí o meu time faz um gol, eu dou um grito. Para Jesus eu falo que eu amo Jesus. Se eu for numa festa, eu chego antes para poder pegar o melhor lugar, mais perto ali do buffet. Agora, para ir na igreja, se eu chegar durante o louvor, ninguém vê. Eu estou apresentando o meu corpo, eu estou usando daquilo que Deus me deu para glorificar a Ele. Então, queridos, todas as coisas são lícitas, mas está sendo conveniente o que você está fazendo com a idade que você tem hoje? Está mesmo equilibrado? Ou está precisando tomar mais atitudes, de mais firmeza, de mais postura, de mais fé, de mais perseverança, de mais pegada? Cuidado para não querer viver muitos anos da sua vida como se você tivesse ainda uma pouca idade. Quantos entre nós aqui tem de 16 para cima? Levanta a mão. 16 para cima. André, tá na cara, André, pelo amor de Deus. Aí, ok, 16 para cima. 16 anos, é uma idade legal, né? 16 anos você está ali no meio. Meu Deus, é facinho eu dirigir um carro. É facinho fazer o querer o que eu quero, porque eu já não sou criança, né? Eu já tenho 16. Porque 16, 17, 18, maior idade, está logo ali, 3 pulinhos, está ali. Mas eu digo para vocês, vivam os 10, os 11, os 12, os 13, os 14, os 15, os 16, os 17, os 18, 19, 20, vivam cada ano segundo aquilo que Deus quer para vocês. Não atropele, mas não fique para trás. Não queira fazer aquilo que não convém agora, mas também não fique apegado às coisas que você precisa abandonar, como diz o texto. Tem uma hora que eu preciso abandonar, não é no meu aniversário só, não, agora eu fiz 15, então abandonei os 14. Não é isso, é um processo.
Eu vou chegando perto dos 15 anos, eu já vou tendo uma outra perspectiva. Aí eu faço 15 anos, eu já, poxa vida, eu já entendi, então eu continuo. E assim para o 16, 17, 18, e 19, 20, até os 100. É contínuo, mas é necessário que haja o abandono. Você precisa se posicionar com maturidade, por vários motivos. Não anotei aqui, mas eu estou lembrando. Primeiro lugar, para você mostrar para você mesmo que você é capaz de encarar a realidade da vida com a idade e a maturidade necessária. Segundo lugar, o teu pai e tua mãe, independente da qualidade do pai e da mãe, da fé do pai e da mãe, você precisa corresponder ao teu pai e tua mãe, e não ser um bebezão a vida inteira. É necessário que isso aconteça. É uma questão de honra para o pai e para a mãe. Você honrar teu pai e tua mãe, de ter cada vez mais atitudes maduras, para mostrar para eles que a idade é tua, a maturidade é tua, e você está usufruindo bem de tudo aquilo que você tem. Vamos ler mais um texto aqui. Abra agora Romanos, capítulo 12, muito conhecido de todos nós. Se nós aprendemos que nós precisamos deixar as coisas de criança e assumir responsabilidades mais intensas na vida, mais complexas, aprendemos que nós temos a forma correta de tomar decisões. Eu não posso olhar todas as coisas com aquele do mesmo prisma, mas eu preciso ir encarando a realidade da vida conforme a minha idade. Aqui em Romanos 12, Paulo está ensinando como nós vamos sendo transformados. Diz no versículo 1, Romanos 12, 1: rogo-vos, pois eu, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero trazer esse texto para você, mas eu quero que você viva esse texto ano a ano da sua vida. Se a minha mente tivesse uma mente de 20 anos hoje, eu não estaria experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na altura dos meus poucos 42 anos. Mas quando eu tiver mais idade, eu quero ter a minha mente transformada para eu poder glorificar a Deus com a idade que Ele está me entregando. Então eu vou naturalmente deixando as coisas que para trás ficam e vou avançando para as coisas que diante de mim estão, porque existe mais glória, existe mais graça, existe mais poder, existe mais responsabilidade. Tem um texto que eu gosto muito: a quem mais é dado, mais é cobrado. Se você tem 15, Deus vai cobrar de você o que cabe nos 15 anos. Mas se você já tem 17, não adianta querer ser tratado com 15 ou com 18. Deus sabe a medida certa. Se você já tem 18, seja responsável como 18. Se você já tem 20, seja responsável como 20, e assim por diante. Cada ano é importante da sua vida. É muito gostoso estar entre vocês, porque eu sou muito jovem também, então por isso que consigo acompanhar aqui, por mais que hoje é um dia, por exemplo, que não jantei, né? Por quê? Porque o estômago já não digere tudo como diria antigamente, né? Então estou bem aqui, tem hora que fala assim, ó, não dá, né? Porque a idade chega. Mas sabe o que é legal? Eu converso com vocês e aí eu consigo lembrar do que eu passei quando eu tinha a idade de vocês. Estava conversando hoje com o Rafinha. Cadê o Rafinha? Está ali. Rafinha, ô Dani, preciso conversar com você. Na minha cabeça fez assim, pode ser isso. Pode falar, Rafa. Então, eu acho que o senhor já sabe. Eu falei, já sei. Mas não é uma questão que eu fico adivinhando, mas eu vivi. Eu vivi bem vivido cada parte daquilo que Deus me proporcionou. Então, não queira ser mais, mas eu quero reforçar, não seja menos. Assuma
a responsabilidade de ano a ano do que está acontecendo na tua vida. Eu estou vendo muitos jovens e adolescentes aqui tendo atitudes bem diferentes já nesse acampamento, que tem alegrado o meu coração, sabe? Que bom que nós estamos aqui avançando em maturidade, e agora nós temos homens e mulheres aqui que estão avançando na idade, mas também Deus está trazendo um olhar de responsabilidade. Que bom que isso está acontecendo, porque isso é natural. O que não é natural é alguém querer ficar sempre sendo servido ali no colo, é uma madeirinha quente, né? Tem uma coisa que é espantosa. Quando a criança é pequenininha, aí o pai e a mãe esquenta o leite, faz a mamadeira, prepara tudo certinho, dá umas gotinhas aqui de leite, aqui para ver, porque aonde é mais sensível, se aqui tiver muito quente, vai queimar a boca da criança. Então o pai precisa preparar todas as coisas para dar a mamadeira na temperatura certa. E o que é maravilhoso ver, é que chega uma determinada idade, que eu peguei e coloquei o leite quente lá, e a Ana falou: ah pai, está quente. Eu falei: assopra. Até tal idade, eu preciso me responsabilizar para não queimar. Mas depois que aprendeu a fazer assim, ó, parece pouco, né? Faz biquinho e... Mas muitas vezes a minha alma fala assim: ah, eu quero tanto que o meu papai me ama daquele jeito, e fica pingando, e me dê tudo prontinho, só para eu mastigar, e eu crescer e crescer. Cuidado. Cuidado. Você sabe assoprar, assopra. Se você sabe trocar, troca. Se você sabe limpar, limpa. Se você sabe arrumar, arruma. Daniel, eu não sei nada disso. Então, pelo amor de Deus, aprende. Pelo amor de Deus. Por honra aos teus pais, aprende. Pede ajuda. Ah, eu quero ser mais maduro, eu quero ser uma pessoa mais organizada, eu quero ser uma pessoa mais ordeira. Pelo amor de Deus, terminando o encontro aqui, nós vamos ter uma vigília, vamos ter fogueira, preparamos ali com muito amor e carinho, mas pelo amor de Deus, vai buscar aquelas coisas que estão penduradas lá dentro do banheiro. O Marcos não está entre nós aqui, né? Mas a Valentina já foi embora. Mas a Valentina, como uma testemunha viva, eu vou contar uma coisa que o Marcos faz. Não, também. Mas o Marcos, a gente estava conversando em outra situação, e ele falou o seguinte: olha, às vezes as meninas pegam algumas coisas, e está ali, está aqui o balde de roupa, e está aqui, não estou descobrindo a Valentina, só estou... não é eu, tá bom. Então acontece, então às vezes o filho assim, eu estou falando isso que talvez você faz isso na tua casa. Então está aqui o balde de roupa suja e está aqui o tanque. Aí eu passei ali e coloquei em cima do tanque. Aí o Marcos falou o seguinte: eu chamo elas, vem cá, me ensina aqui, como que essa roupa vai pular aqui dentro? Eu preciso aprender, porque todo mundo põe aqui. Mas como que a roupa vai dar um salto, duplo twist escarpado, né? Parece poucas coisas, né? Parece bobagem, mas analisa a tua vida. Será que a tua mãe tem que ficar arrumando a tua mala? Será que a tua mãe e teu pai precisa ficar se preocupando com a tua alimentação até hoje? Será que a tua mãe e teu pai precisa realmente olhar para ver, né, se você está com a higiene em dia? Será que precisa do... Será que as suas roupas um dia vão criar perna e braço para ir até o lugar certo onde precisa estar? Quando eu tinha aí essa idade bem tenra aí, eu vou dar uma sugestão para você talvez pedir. Mas eu tive uma mãe que chegou em mim e falou assim: não sei se um dia você vai precisar,
Mas você precisa, vem cá, eu vou te ensinar a lavar, a passar e a limpar a casa. Talvez um dia você precise. Por que eu estou deixando isso aqui para você? Eu não conheço o cotidiano da vida de cada um de vocês. Mas se ainda não sabe, eu sugiro, mãe, olha, o Daniel falou para mim, pai, o Daniel falou para mim que ele foi ensinado, eu não sei quando eu vou precisar. Então, é necessário. O Isaac está com 10, o Isaac tinha 6. O Isaac tinha 6 anos, agora para os meninos aqui. Eu fui trocar o pneu, falei, Isaac, você vai me ajudar, 6 anos. É aqui a chave, aqui é o pneu, tô aqui, ó, roda o pneu aqui. O Isaac, eu do lado ali. Ele pôs a mão na ferramenta, aqui ó, eu soltei o parafuso e deixei ele acabar de tirar. Será que os meninos todos sabem o que é necessário para ter um carro? Sabe como calibrar um pneu? Sabe verificar o óleo, verificar a água? Sabe que precisa verificar isso? Não é só pegar e andar? Será que os meninos sabem isso? Se não souber, eu estou aqui para ensinar. Pode perguntar, sem problema nenhum. As meninas, será que vocês sabem todas essas necessidades de um cotidiano de uma casa? Se não sabem, nós estamos aqui para ensinar. Você pode perguntar para o teu pai e tua mãe em primeiro lugar, eles são os responsáveis. Mas às vezes vai ter alguma dificuldade. Tem situações às vezes que os pais não foram ensinados. Mas eu estou aqui como igreja. Como eu aprendi tantas coisas dentro da igreja, das mais simples às mais práticas, nós estamos aqui para cooperar com o amadurecimento de vocês. Tem gente que faz coisas muito melhores do que eu, e eu quero aprender com elas, e eu quero que vocês aprendam com elas. Mas naquilo que eu posso ensinar, eu quero me dispor a ensinar. Mas eu preciso, para eu apresentar a minha vida, eu preciso mudar a minha mente. Uma das transformações, uma das chaves que precisa mudar na tua mente, é que é o seguinte: a vida não é fácil. Aceita que dói menos. A vida não é fácil. Um dia nós vamos ter uma conversa com Adão e Eva. Eu quero uma parte da eternidade para acertar umas contas ali com eles. Mas o resultado do pecado sobre a humanidade trouxe muita dificuldade. Então, a questão do amadurecimento é o encarar a vida como ela é. E a vida não é fácil. E para quem não quer encarar a vida como ela é, fica mais difícil ainda. Porque chega uma hora que não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem discipulador, não tem líder, não tem igreja, não tem nada que vai conseguir fazer aquilo que você precisa fazer na idade que Deus está chamando você para fazer. Tem algum amém aí? Os mais velhos sabem muito bem, né, do que eu estou falando, como eu sei. E sabe qual é o desejo do nosso coração? É que vocês alcancem lugares muito mais altos, de uma forma muito mais rápida, e vocês podem aprender com todos aqueles que têm experiência. Então, como eu disse ontem, reforço hoje, vocês não aprenderam, vocês não nasceram sabendo, mas vocês podem desenvolver relacionamento com pessoas mais maduras. Sabe um outro engano que acontece? É fácil eu ter relacionamento com alguém da minha idade, porque sofre igual eu, porque está passando as mesmas dificuldades que eu, porque tem os mesmos desejos que eu muitas vezes, e aí a gente fica ali trocando figurinha. Quando você tem 6, eu te dou 6, você me dá 6, eu te dou 3, você me dá 3, então fica naquele tete a tete. Eu me sinto até confortável, nossa, está sofrendo como eu, né? Está passando as coisas que eu passo. Mas agora para e fala o seguinte: eu vou viver nesse patamar a vida inteira, ou eu quero crescer na vida, eu quero amadurecer? Não, eu quero amadurecer. A palavra já me chamou e eu tenho essa convicção pessoal. Eu quero amadurecer, eu quero ser diferente, eu quero ser cada vez mais responsável, eu quero poder entregar cada vez mais, como o André bem colocou. Uma árvore, até um detalhe interessante que o Senhor me colocou ontem, eu acabei não comentando, mas uma árvore, ela começa não grande, ela começa pequenininha, e ela só serve para aquilo, ela só serve para crescer. Mas quando uma árvore vai crescendo, ela
expressa e ela entrega aquilo para o qual ela foi criada. Então você foi criado não foi só para receber e se dar bem na vida e encontrar tudo pronto. Você foi criado para gerar, você foi criado para transformar, você foi criado para enfrentar desafios, você foi criado para vencer cada adversidade dessa vida, mas principalmente você foi criado para encarar a realidade da vida. Dentro da barriga da mãe você era alimentado, você respirava porque a mãe te dava, né, os nutrientes, a respiração, o oxigênio, você não fazia nada, você só crescia. Depois que sai da barriga da mãe, é tão fato isso, que depois de sair da barriga da mãe ali, ou seja de forma natural ou por cesárea, você já tem que pôr a boca no trombone, uá! Porque entra o ar no pulmão, nunca tinha entrado o ar ali, meu querido, nunca tinha entrado o ar, e você não chora não, para você ver as palmadas que você vai tomar logo depois que você acabou de nascer. Você que não chora, você que não faz aquilo que tem que fazer. O médico, opa, o que é? Você nasceu, filho, você vai ter que respirar. E pá, pá. É assim na vida. Eu sou confrontado com situações que eu tenho que fazer. O André é bem, olha, isso é uma palavra rema na minha vida. O que tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer. Então faça. Porque se eu fizer de uma forma tardia, e o André vai falar melhor amanhã isso, é muito prejudicial. Às vezes eu já tenho 20 e estou começando a fazer coisas que eu tinha que ter feito desde os 15. Autonomia pessoal dentro da minha própria casa, junto com os meus pais. Isso não é individualismo, isso não é rebeldia. Isso é você mostrar para o teu pai e tua mãe que valeu a pena pôr um filho no mundo. Uma pessoa com um discípulo de Jesus, depois do 16, já chegando nos 18, precisa ter uma preocupação muito grande em trabalhar. Daniel, eu não sei, é uma idade difícil, o que eu vou fazer? Vou deixar uma dica, faça alguma coisa, seja atendente, seja um entregador, seja uma recepcionista, não importa, seja um estagiário. Mas eu não sei qual é a minha função, eu não sei o que eu vou ser quando crescer, eu também não sei, mas se você não se lançar, você não vai saber. Então começa a experimentar. Olha, eu nunca vi alguém que tem que acordar cedo, encarar uma rotina de trabalho, e de repente essa pessoa identifica, poxa vida, não tem nada a ver comigo isso, mas de repente, olha, nessa pessoa nasce uma vontade de fazer algo melhor, de estudar mais, de buscar aquilo na realidade que quer fazer da vida, muito mais intensa do que se ficar só em casa orando e pedindo para Deus, Deus agora, o que eu vou ser? O que eu vou ser? Eu sempre indico, olha, existem muitos cursos técnicos, eu não sei o que fazer, mas faça alguma coisa. Água parada não é boa para beber. Faz alguma coisa, ajuda de alguma forma. Muitas vezes o teu pai e tua mãe já têm uma profissão e você já pode ajudar ali, dentro da própria casa. Não importa qual seja, pelo simples fato que você está desenvolvendo a sua maturidade, encarando o que tem que fazer. No crescimento físico, por exemplo, eu me formei em telecomunicações. Eu escolhi fazer telecomunicações, eu estava diante de um quadro, terminando a 8ª série. Aí eu olhei e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu falei, olha que interessante, um curso técnico com ensino médio junto, beleza. Graças a Deus, eu sempre procurei antecipar as situações. Então eu estava na 8ª série, olhei naquele quadro, sabe como é que eu escolhi telecomunicações? Eu falei, nossa, telecomunicações, trabalha com isso. Eu olhei para mim e falei assim, eu tenho algumas habilidades manuais, eu gosto de desmontar as coisas, eu gosto de fuçar nas coisas, eu era conhecido como o menininho que conserta liquidificador.
Assim eu era conhecido, as vizinhas traziam lá, parava de funcionar alguma coisa, trazia, porque eu gostava de fazer isso, quando criança. Aí eu me embrenhei nisso, fui fazer telecomunicações, fiz 4 anos de curso. No segundo ano eu já entrei no estágio. Para ir fazer estágio eu andava não sei quantos quilômetros de bicicleta, metade do dia eu trabalhava, metade do dia eu fazia estágio. Quando eu saí de lá, gloriosamente, sabe o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Com todo esse esforço meu, eu fiz telecomunicações, dos 45 alunos, só 6 alunos permaneceram na área, né? Nossa, o mercado, a gente imagina assim, que o trabalho tinha uma fila de empresas para me contratar, né? Sabe o que aconteceu? Nesse 1 ano depois que eu me formei, eu trabalhei instalando ordenhadeira mecânica. O que tem a ver? Sabe o que é isso aí? Ordenhadeira mecânica é aquela máquina que põe nas vacas para tirar o leite para você tomar de manhã. O que tem a ver? A única coisa que tinha a ver é o seguinte: a minha consciência, eu não posso ficar parado. Qual é a possibilidade agora que tem de trabalho? Na área, eu tentei numa empresa, não deu certo, tentei na outra, não deu certo, não. Uma tia falou, tem um vizinho meu que está precisando de alguém para ir com um técnico nas fazendas para instalar. A única coisa que eu não posso fazer é ficar parado. Saía 7, 6 horas da manhã numa belina velha, embrenhava no meio das fazendas aí. O cara estava trabalhando aqui e eu, como tinha conhecimento elétrico, eu ia cuidar da parte de aterramento. Pegava o enxadão e abria uma vala para enterrar o aterramento, ia fincar as hastes terras, depois eu ia mexer com solda, depois com esmerilhadeira, depois com a serra de disco, e eu ia lá, e aquele senhorzinho não parava nem para comer, o homem que gostava de trabalhar, que não parava nem para respirar, e eu chegava em casa que nem um tatu, estava trabalhando dentro dos buracos, e eu fiz telecomunicações. Aí no meio dessa dinâmica de vida, me vem, olha, vão precisar de alguém lá na Telefônica. Ah, sou eu. Aí vai lá, entreguei meu currículo e comecei a trabalhar. Por que eu estou falando essas coisas? Porque o que eu me encaixei até então no serviço secular foi em telecomunicações. Mas para eu conseguir chegar ali, uma coisa eu fiz, não fiquei parado. Eu percebo que existe uma expectativa muito correta nessa juventude, de querer já estudar, fazer algo, já trabalhar e ganhar tudo aquilo que quer ganhar. Vocês não estão errados, não está errado, mas cuidado, se o tempo está passando e as coisas não estão acontecendo, faça alguma coisa. Amém ou não? Cuidado. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Diz assim aqui na minha versão: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Interessante esse texto, não sei se tem alguma tradução diferente, mas eu quero deixar bem claro o que significa aborrecer. Alguém tem alguma tradução diferente aí? Se alguém vem a mim e não aborrece,
Alguma palavra diferente de aborrecer? Lucas 14, 26. Todo mundo está a aborrecer aí na Bíblia? Ok, aborrecer? Pode falar. Se alguém o quê? Eu só não escutei a primeira parte. Muito boa. Esse aborrecer significa amar menos, não colocar em primeiro lugar. No caso da tradução dela vocês precisam amar mais a mim do que a seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa. A nossa vida de maturidade, também física, ela precisa ser bem alinhada com esta verdade. Por quê? Porque muitas vezes, se eu me apegar demasiadamente ou mais a algumas pessoas do que ao Senhor, eu vou criar ali um parâmetro que eu não vou passar daquilo. E a palavra está dizendo aqui que nós precisamos amar menos e escolher em primeiro lugar a Cristo antes de todos, para estarmos com Ele, para sermos aceitos dele, para avançarmos na nossa vida como discípulos de Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo que ele aprendeu uma profissão, que ele encarou a profissão dele, que o pai dele instruiu ele, que ele viveu de acordo com a lei, e quando ele fez 30 anos, ele se emancipou, e aí, na maioridade, aí então ele começou a obra dele com 30 anos, olha que interessante isso. Eu chego com 18 anos, não é que eu tenho que abandonar meu pai e minha mãe, mas eu preciso ter posturas agora de adulto. 18 anos é uma idade mais do que boa para eu ter postura de adulto. Um adulto que é consciente, um adulto que é coerente, um adulto que sabe se portar diante de qualquer circunstância. Antes dos 18 nós damos uma colher de chá, mas depois dos 18, poxa, tem 18 anos tendo essa atitude? Tem 18 anos ainda com essa dependência? Tem 18 anos e não tem uma proatividade? Tem 18 anos e está largando todas as coisas dentro do banheiro? Se a mãe não vier aqui buscar na próxima comunhão, vai ficar as cuecas lá penduradas? Não dá. Mas eu posso começar antes dos 18. E eu preciso entender, de acordo com a idade, a maturidade é necessária. E ela nos leva a tomar decisões mais difíceis. E isso nos leva a arcar com as consequências. Eu preciso caminhar assim. E agora, caminhando aqui já para o final, isso mais na questão física, pessoal, de se portar, mas cuidado também com a tua maturidade financeira. Esse desenvolver do controle financeiro, uma maturidade financeira, tem que ser agora. Tem que ser agora. Talvez você não trabalhe ainda, mas você ganhe uma mesada. Você tem que controlar a sua vida financeira com a sua mesada. Você ganha a sua mesada não é para fazer qualquer coisa. Você ganha a sua mesada para aprender a lidar com o dinheiro. E se você não aprender a lidar com o dinheiro, logo ele toma conta da sua vida, ele se torna um Deus na sua vida. É muito importante a nossa maturidade financeira. Hebreus 13 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. A Bíblia diz que nós precisamos estar contentes com o que temos. Às vezes eu não vou ter, e eu preciso continuar contente.
Às vezes e muitas vezes eu vou desejar ter o que o outro tem, mas eu não posso me deixar dominar pelo sentimento. Eu preciso ser maduro. A minha realidade de vida, o que eu tenho de possibilidade hoje é isso, então eu estou contente com isso. Mas isso não apenas vai me deixar para trás, isso vai ser uma motivação para que eu estude mais, para que eu galgue uma profissão melhor, para que eu possa então trazer mais recursos para dentro da minha casa, a minha vida e até mesmo meus pais. Não ficar olhando para fora, mas ter um contentamento. Por isso que eu falei ontem, aquilo que eu fiz, uma alegria de poder repartir daquilo que Deus me deu, porque não é meu, é nosso. É nosso. Mas como que eu vou ter essa consciência do nosso, se eu nunca estou satisfeito? Eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu tenho, eu sempre quero mais, eu sempre acho que eu tenho que receber mais, que eu preciso ser melhor tratado, eu tenho que ter mais que o outro. Ai meu Deus, eu comprei um tênis da Nike, o outro comprou um Mizuno, o outro comprou isso, e eu tive que comprar um que chute. Quem lembra disso dá risada, né? É duro, né? O mundo que nós vivemos hoje é um mundo comercial. E eu vou te falar uma coisa, que grande bobagem é essa, queridos? Calçado foi feito para pôr no teu pé e te proteger. Tem sola, tem cadarço, tem a parte de cima, é calçado. Mas não, se eu não tiver, qual que é o top hoje? All Star é top? É o top hoje? Quem tiver um All Star está bem? Você está bem? Quem mais? Qual é a outra marca top aí? Hã? Nike? Adidas é top? O que mais? Nike é mais? O Nike é mais? Vans é mais? O Nike é mais que o Vans ou o Vans é mais que o Nike? O que é, Marquinhos? Nike é mais? Louis Vuitton eu não sei amarrar esse cadarço. Depende. Entendi. Mas espera um pouquinho. Nossa, suscitou entre nós uma discussão. Que é isso? Quem que vai ser mais santo aqui porque usa um Nike? Levanta a mão. Quem vai se sentir mais capacitado porque está com Nike? Quem que vai se sentir melhor? Eu tenho certeza que muita alma vai falar, não, enquanto eu não tiver um Nike. Tem problema de comprar o Nike, um Mizuno, um Vans, ou tem algum problema? Nenhum problema. Mas vou dar uma sugestão para você. Escolha a marca de um tênis, de um calçado. Tá bom, Nike, eu entendi. Escolha a marca de um tênis e se esforce você para comprar esse tênis. Ah, eu ganho mesada, não tem problema. Nossa, mas eu vou ter que esperar um ano. Guarda um ano. Porque na hora que você colocar esse tênis no pé, com as suas economias, você vai perceber que o Nike vai ter um valor diferente. E dali a pouco, você vai andar uma semana e ver que o Nike sujou igualzinho. Esse é Adidas, eu estou bem, né? Nossa, eu nem sabia. Meu irmão me deu o tênis, esse tênis eu vesti no pé e vim na chácara com ele. Você vai perceber que é igual aos outros, e eu vou colocando o dinheiro no lugar dele. O dinheiro está aí para eu ser senhor sobre ele, não ele ser senhor sobre mim. Vocês estão entendendo? Tem problema ter Nike, Vans ou qualquer... Não tem, queridos. O problema é a minha alma ficar abatida enquanto eu não tiver um Nike. Significa que eu sou uma pessoa insatisfeita com o meu Deus. Talvez até insatisfeito com os meus pais, talvez até insatisfeita com a provisão que Deus tem dado para mim hoje.
E aí a minha alma me engana tanto que eu fico insatisfeito, mas eu não vou estudar mais e não vou me empenhar mais no meu trabalho para eu ganhar mais, para poder comprar um Nike tranquilo. Eu fico só insatisfeito. Como a vida é ruim comigo, como é difícil. Olha lá, o outro, ai meu Deus, ele veio com Nike diferente hoje. Ele tem 3 Nike, eu não tenho nenhum. E começa a me comparar com os outros. Eu queria também ter tênis bom, fica tranquilo. Mas aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou ficar choramingando que nem uma criança recém-nascida, ou eu vou tomar vergonha na cara e vou procurar um trabalho, e vou ganhar mais, e vou poupar mais, e vou parar de gastar com besteira, para eu comprar o meu Nike. Tem um testemunho legal, nosso, que eu gosto de lembrar dele, principalmente que não foi comigo. A gente ganhava mesada na época, e o meu pai e minha mãe faziam a compra, e o que a gente queria comprar de diferente, a gente comprava com a nossa mesada. Então eu queria comprar a pilha para os meus carrinhos, eu tinha que comprar com a minha mesada. Eu e meu irmão queria alugar fita de videogame para jogar videogame, a gente alugava com a nossa mesada. Mas tinha uma coisa muito boa, o Vinícius, meu irmão, ele sempre teve muito bom gosto, mas sempre teve. E ele comprava uns cookies, ele comprava umas bolachas diferentes. E como eu sabia que o Vinícius ia comprar aquele cookies, mas também ia pedir emprestado minhas pilhas, eu comprava as pilhas e ficava esperando ele pedir. Você me dá uma pilha, eu dou, cadê o cookie? Maturidade. Peraí. Pilha para cá, cookie para cá. Maturidade. Eu quis gastar com pilha, não te pedi cookie, você quer? Vamos lá, vamos trabalhar com o dinheiro. Mas esse não é esse é o testemunho bom. O testemunho bom para mim, não tão bom para o meu irmão, é que eu sempre procurei observar as coisas com um pouco mais de critério. Então eu saía do quarto, eu desligava a luz, eu fechava a porta, eu desligava o ventilador. Até hoje, eu tenho um ministério, e eu estou tentando levantar outros ministros que aprendam a desligar luz, a fechar porta, a desligar ventilador. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus, homens e mulheres que aprendam a desligar, não só ligar. E aí, num determinado dia, nós saímos, eu desliguei tudo, meu irmão voltou, e foi buscar alguma coisa no quarto e saiu. Meu irmão não conseguia observar tantos esses detalhes, e ele saiu e deixou a porta aberta, e nós saímos de casa. Quando nós voltamos, a nossa cachorrinha gostava tanto do meu irmão, que ela subiu na cama dele, e ela fez um rombo no colchão dele, ficou lá a tarde inteira cavucando no colchão dele. Quando chegamos em casa, eu só olhei aquilo lá e falei, vixe, a coisa ficou feia, Vinícius. Aí, depois da instrução, da correção, por causa da desobediência, teve uma coisa muito importante. Pode procurar depois perguntar para ele. Teve uma coisa muito importante que aconteceu. Meu pai e minha mãe falaram o seguinte: estamos comprando um colchão para você, Vinícius, mas como você desobedeceu, nós vamos pagar esse colchão com a tua mesada. Quando acabar de pagar o colchão, você volta a receber mesada. Eu não sei quanto tempo eu fiquei sem comer cookie. Mas para e pensa comigo. No princípio, que ruindade, que difícil. Eu tenho certeza que foi difícil meu pai e minha mãe fazer isso também. Mas sabe uma coisa que eu faço, queridos? Eu dou graças a Deus que eles fizeram isso. Comigo, com meu irmão, com a minha irmã. Porque hoje meus pais não estão mais aqui. Mas a gente sabe cuidar um do outro. Hoje a gente não reparte mais pilha e cookie. A gente reparte coisas pesadas dessa vida. Cuidados, provisões, sentimentos. Mas eu só faço isso hoje porque lá atrás
eu aprendi a dar valor nas coisas. Maturidade financeira, além de ser grato com aquilo que Deus está te dando, e eu vou te falar, não está te faltando nada. Para de olhar para o lado. Não tem ninguém que tem mais que você. Você já tem tudo que Deus quer dar para você. Mas você pode ter mais. Você pode estudar mais. Você pode trabalhar melhor. Você pode ter um aumento. Você pode mudar de função. Você pode. Enquanto eu fico colocando a culpa nos outros porque não me favorecem, eu estou deixando de me responsabilizar para eu alcançar um patamar melhor. Uma das coisas que eu nunca fiz foi isso. Eu trabalho tão bem, eu preciso, ninguém me reconhece. Aí as pessoas vinham, que eu exercia uma certa liderança no trabalho. Daniel, você tem que ir lá falar por nós, porque o pessoal tinha que fazer, Eu falei, querido, você acha que você tinha que fazer? Não estão fazendo? Procura outro trabalho. Para de reclamar. Para de murmurar. Vai fazer a coisa acontecer. Se a empresa não está te reconhecendo, então vai procurar outro lugar para trabalhar. Agora o cara quer que reconhece, quer que paga o que quer que faz um monte de coisa. Quando chegou a minha vez, eu conversei com o supervisor. Querido, é o seguinte, eu preciso ganhar um pouco mais. Já tem um bom tempo aqui. E aí, Daniel, você já está o técnico master. Você não pode ter um salário maior, porque você já ganha um salário maior. Você que formou toda a equipe. Daniel, não tem como mais. Eu falei, mas eu preciso. Porque agora, acho que o Isaac estava para nascer, a Leia já era casada e tal. Eu preciso. Não dá. Tá bom, então eu vou falar com o coordenador. Fui falar com o coordenador, olha, eu falei com o supervisor falou que não tem jeito, mas eu trabalho mais que os outros, eu entrego mais que os outros, eu resolvo mais que os outros. E eu gostaria de saber, tem como a empresa reconhecer isso? Não, Daniel, não dá. Eu posso falar com o gerente geral? Pode. Aí eu fui no gerente geral. Querido, olha assim, tantos anos, assim. Daniel, não dá. Eu falei, então eu vou te pedir uma coisa. Se não dá, eu quero sair da empresa. E eu não tenho nada. Eu peço para você, faça um acordo comigo, eu te devolvo tudo, mas eu preciso pelo menos comprar um carro para eu ir atrás do ganho maior. Quem conhece aqui lembra, eu comprei uma Paraty 83 com o dinheiro que eu recebi. 1 ano e meio depois, todo mundo, a empresa saiu, todo mundo colocando a empresa na justiça, recebendo 100, 150, 180 mil reais. As pessoas que trabalhavam comigo vieram até mim, falaram, Daniel, tem 1 ano e meio que você saiu, mas está aqui, vamos entrar junto para receber. Eu falei, eu não. Eu fui pedir que eu precisava sair. E quando eu saí, eu dei a minha palavra. O que nós temos, está tudo kit, eu não vou exigir nada mais da empresa. E não exigi. Você tem caráter para agir assim lá dentro da tua casa, lá no teu trabalho, lá no teu estágio, na tua escola, para ser fiel e verdadeiro, para Deus ser glorificado na tua vida? Esse é o nível de maturidade de caráter que o Senhor espera de cada um de nós quando nós lidamos com dinheiro. Ganhar muito não significa ser bem sucedido. Tem gente que ganha muito, mas não é totalmente dominado pelo dinheiro. Por isso que Deus, Ele condena a cobiça, lá em Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga, a avareza, como eu li em Hebreus e agora 1 Timóteo 6,7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que vos vestir, estejais contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína da perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviam da fé, e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Eu preciso
e vou trabalhar, vou ser o melhor funcionário. Primeiro, eu tenho que ser o melhor filho, eu tenho que ser o melhor discípulo, eu tenho que ser o melhor funcionário, eu tenho que ser o melhor marido. Isso todos nós temos que buscar, sermos o melhor, não por arrogância, mas para mostrar para Deus que valeu o preço do sangue dele lá na cruz. Agora, toma cuidado, para não ser preso pela avareza. Como também Deus condena agora a preguiça. Provérbios nos diz assim, 6,6: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Eu fico um pouco deitado, um pouco de braço cruzado, um pouco descansando, um pouco comendo, um pouco isso, um pouco aquilo, né? E o Senhor fala, vai ter com a formiga. Sai dessa rotina de receber, de receber, de receber. Começa a dar. Queridos, isso não precisa ser quando você trabalhar. Nós estamos aqui num retiro. Que alegria. Passa um e fala, posso lavar teu prato? Oh, que bênção. Esse, né? Não tem nada a ver com formiga. Ele tá entendendo. Opa, deixa eu recolher um copinho que está aqui fora do lugar. Deixa eu ver, os irmãos estão recolhendo os lixos ali. O que eu posso fazer? Porque eu não sou preguiçoso, eu sou um discípulo de Jesus. Eu tenho mão, eu tenho braço, eu tenho força, eu tenho saúde. E outra coisa, eu tenho vontade de servir e aprender. É isso que a palavra está dizendo. Cuidado, porque ele fala que vai vir, sobrevirá a tua pobreza. Porque olha o contexto. Está deitado ali num sono, e o preguiçoso diz, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços, em repouso. Juventude, jovens, vocês sois fortes. Esse negócio de cruzar o braço, e pôr o pezinho para cima, e só ficar conversando o dia inteiro, das mesmas coisas, se é Nike ou se é Vans, essa palavra se encaixa aqui. Levanta os teus olhos, olhe para os montes. Tem muita gente trabalhando precisando da tua ajuda, e você precisa muito aprender com quem está fazendo alguma coisa. Eu estava ali arrumando o contador junto com o Guilherme, que tem formação técnica nisso. Qualquer um de vocês poderia ter encostado lá para aprender como trocar. Qualquer um. A gente estava ali, exposto para todo mundo ver. Qualquer um pode encostar ali na cozinha e falar, como é que está a dinâmica aqui da cozinha? Qualquer um pode encostar nos colaboradores e falar assim, o que eu posso fazer para cooperar na organização? Qualquer um pode encontrar aqui esse salão desorganizado e ser um servo do Senhor, fala, eu vou ser um instrumento de organização. Qualquer um. Não há impedimento disso. O único impedimento que existe é na alma. Um pouco para sentar, um pouco para cruzar os braços, um pouco para dar uma dormidinha. E nós temos, né, nessa idade um sono avassalador. É ou não é? É gostoso dormir, não é? Vocês estão em fase de crescimento. É maravilhoso dormir. Vou falar uma coisa para vocês, é gostoso. Durma, mas cuidado. Porque eu durmo, depois eu cruzo o braço, depois eu sento, depois eu espero, depois eu durmo, depois eu cruzo o braço. Aí é melhor ir ter com a formiga. De repente, se a gente sair para caminhar aí, talvez alguns discípulos vão estar caçando umas formigas e vai estar trabalhando. Uma hora dessa. Queridos, Deus se alegra com a tua generosidade. É o último texto que eu quero ler aqui. Tudo bem para vocês até agora? Eu sei que está cansativo, eu sei que é bastante coisa, mas eu queria ter um mês inteiro para repartir vida com vocês. Mas eu não tenho só um mês inteiro. Em nome de Jesus, eu tenho muitos anos de vida aqui com vocês ainda. E eu quero repartir da minha vida com vocês. Esse é apenas o start, é apenas
um despertar, é apenas uma chacoalhada. Mas tenham fome e sede de aprender. O último texto que eu quero ler está em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 6, que nos diz assim. Vamos falar agora sobre generosidade. E isso afirmo, 2 Coríntios 9, 6. Isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam distribuídas graças a Deus. Essa palavra, claro, ela é muito enfática com relação a uma vida financeira, mas a palavra está falando aqui em tudo. O que foi, filho? Quer perguntar? Achei que você estava me mostrando. Hã? Pois você lembra. A palavra de Deus está falando o quê? Tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Toda boa obra. Queridos, repita comigo: toda boa obra. Obra exige movimento, exige desgaste, exige entrega. Deus está esperando de cada um dos seus discípulos uma entrega, porque Ele já tem dado tudo, uma ampla suficiência, para que eu e você sejamos superabundantes em toda boa obra. Qualquer coisa que você fizer para o bem de alguém, para a organização, para o crescimento, para a edificação, é uma boa obra. E fique ciente de uma coisa: você tem que fazer isso para Deus, não é para os homens verem. Aí você vai entender se realmente você está fazendo para um orgulho próprio ou para Deus. Então, boa noite, paz. O Dani estava falando sobre autonomia e eu fiquei com isso na cabeça desde o início e vim falar para vocês. A autonomia é você conseguir fazer as coisas sozinho, é você fazer sem a dependência de outra pessoa. E às vezes a gente cresce em um lar com um tipo de criação que não nos estimula. Então, talvez seja frustrante. Nossa, eu não sou estimulado a ler a palavra porque os meus pais não me estimularam. Não é uma cultura que preserva dentro da minha casa. E aí você chega aqui e se depara com o Daniel falando coisas do tipo, não, você tem que ir atrás. Só que teve uma frase que eu escutei durante a minha adolescência e eu repeti ela várias vezes na semana passada para alguns adolescentes na escola que vinham falar comigo. Eles iam falar sobre coisas que eles estavam vivendo, que eles queriam alcançar, que eles viam a importância, mas eles não eram estimulados. No geral, era isso. E eu disse assim: quebre o ciclo. É possível você quebrar o ciclo de preguiça, o ciclo de procrastinação, o ciclo de desrespeito, o ciclo de falta de educação, um ciclo de mediocridade. Então, eu penso que nesse último versículo que o Dani leu, no 9, 2 Coríntios 9, no 8,
E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda a boa obra. Ele frisou várias vezes, toda boa obra. Então, não é só aqui na igreja, é também no trabalho, é também em casa. É possível quebrar esse ciclo. Talvez você não é estimulado a ter esse olhar que ele tem de apagar as luzes, de colher, né, os copos, de conseguir ter essa sensibilidade, mas é possível ter. A gente só precisa enfrentar, reconhecer que nós precisamos amadurecer nesse sentido e quebrar o ciclo, né, começar uma nova história. E não se frustrar por isso, porque às vezes também é frustrante, você quer chegar naquele lugar e não consegue. E uma coisa que eu compartilhei nos pequenos grupos, acho que nos primeiros dias, foi uma frase que eu compartilhei também no Instagram, de uma psicóloga que dizia assim, defina o que... Ela dizia mais ou menos assim, né? Defina o estilo de vida que você quer, então, a partir disso, você exclua tudo aquilo que não tem a ver com aquilo. Então, você tem que encontrar o propósito do que te motiva a fazer as coisas, aquilo que você quer alcançar, o tipo de pessoa que você quer se tornar, e, a partir disso, quebrar o ciclo e excluir tudo aquilo que não tem nada a ver com essa pessoa que você quer se tornar. É isso. Amém. Vocês viram a psicóloga que falou. Eu vou fazer propaganda, é forte aqui. Bênção, viu? Ana Lígia, o que você falou, muito bom. Queridos, entendam isso. Neste vínculo de amor, de família, de respeito, de crescimento mútuo, de edificação mútua, ninguém sente falta de nada. Eu não precisei jamais desrespeitar os meus pais naquilo que eu via de falta neles, mas eu era suprido na igreja. Eu honrava meus pais com tudo aquilo que eles podiam me dar, mas a minha fome, a minha sede era de querer mais, era de buscar mais o Senhor, e eu precisava buscar esses padrões, como a Ana Lígia bem disse aqui, eu definir padrões que eram um tanto quanto diferente da rotina da casa dos meus pais. E eu fui então olhando e aprendendo com irmãos mais velhos, irmãos mais maduros, famílias que hoje também fazem parte da rotina da minha casa. Eu não sou a expressão exata daquilo que eu era, que eu recebi do meu pai e minha mãe. Eu sou tudo aquilo, mais tudo aquilo que eu quis aprender e continuo aprendendo de cada um dos meus irmãos. Você pode fazer isso. Eu quero deixar minha vida aqui para todos. Daniel, eu tenho essa dificuldade, meu pai nunca me ensinou os cuidados do carro. Eu não vou falar para ninguém, e nem vou dar bronca no teu pai de maneira alguma. Mas se eu puder entrar numa brecha e falar, querido, vem cá, vou te mostrar como funciona, assim, assim, assim. As meninas não precisam passar falta de nada, do saber fazer as coisas, da vida. Nossas esposas estão aí para ajudar. Não sofram. A frase final é, não morra de sede do lado do manancial. Não morra de sede do lado do manancial. Tenha você sede, vai lá e bebe água.